Vou fazer um áudio para que fique mais objetivo. Eu tive um sonho essa noite. Eu acordei, era 1h15 da madrugada e eu estava no meu quarto com o meu marido, sentada próxima à janela. E quando eu olhei para o céu e eu vi um avião entre as nuvens, e esse avião era gigantesco. Mas era gigantesco de uma proporção que eu não consigo descrever, porque ele tomava toda a visão do céu. E ele vinha entre as nuvens, e as nuvens eram nuvens carregadas, nuvens pesadas. Era muito grande, eu conseguia ver todos os detalhes do avião, até as letras que estavam escritas nele. E era um avião de grande porte, mas era como se ele era tão grande, e eu sabia que ele estava caindo, que eu olhava e parecia que ele não se mexia no céu, de tão grande que era. E de repente aquele avião, eu olhei para o meu marido e falei: olha no céu, olha no céu. E meu marido veio, olhou pela janela junto comigo, e, e nós fomos para o outro quarto, que a visão era melhor, do quarto dos meus filhos. E aquele avião caiu, metade dele caiu num rio que tem perto da minha casa. E eu vi a parte da frente do avião, ela tinha homens lá dentro, mas não eram homens, não era uma tripulação normal, eram homens, mas era como se fossem soldados. E, e atrás desse avião que caiu vinham helicópteros, vinham aeronaves, vinha embarcações pelo rio, vinha soldados atrás de todos os tipos, no ar, no mar e, e na rua e por terra. E os meus olhos, eu não conseguia tirar os meus olhos daquela situação, porque num lugar onde tudo estava tranquilo, de repente, aquele acidente, né? Aquela tragédia. E eu ouvi meu filho vindo, entrando dentro de casa, o meu filho do meio, apavorado, gritando. Nisso que o avião caiu, a terra tremeu, tudo. E nisso que tremia, as ondas vinham e invadiam o bairro, né? Aonde caiu aquele avião. E aquela onda de choque, né? Veio também. E eu não conseguia nem olhar para o meu filho para acalentar ele, porque os meus olhos não conseguiam sair daquela visão que eu estava tendo daquela situação, e meu marido também estava na mesma situação que eu. A gente não conseguia dar atenção para o nosso filho porque a gente estava apavorado. E nem o meu filho ficava me chamando apavorado, ou querendo colo, ou querendo atenção. Até os olhos dele ficavam fixos naquela situação, de tanto pavor que aquilo gerou na gente. E de repente, na medida que aquele avião caiu, logo atrás vinha uma embarcação, era uma embarcação grande, era um navio, só que a agilidade com que ele navegava parecia um jet ski. E atrás dele também vinham helicópteros, vinham aeronaves, vinham pessoas, soldados atrás, tentando capturar, e aquele navio seguia rio acima, fugindo. Aí eu já pensei nos meus filhos. Meus filhos, eu tenho 3 filhos. O do meio estava comigo, e o mais novo e o mais velho estavam na igreja. Só que a situação era tão caótica que não tinha como ir atrás dos meus filhos. Não tinha como ir lá e trazer eles para casa,
porque a situação começou a ficar caótica nas ruas. As pessoas começaram a ficar desesperadas, as pessoas saíam das suas casas e iam para a rua com as mãos na cabeça, gritando desesperadas. Elas davam voltas em volta de si mesmo, de desespero, porque elas não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer, porque tudo era desesperador demais. O que nós estávamos vendo causava pavor em nós. E aí eu me afastei um pouco da janela. Nisso que eu me afastei da janela, o meu marido olhou mais no horizonte e eu olhei para o meu marido e eu vi um pavor tão grande no meu marido, um pavor, um medo. É como se ele tivesse ficado paralisado com o que ele estava vendo. E eu olhei para o meu marido e falei, o que que foi? Aí ele dizia, ele olhava e falava assim, não, não pode ser. É quando eu coloquei a minha cabeça na janela, que eu olhei na direção que ele estava olhando, eu via bolas de fogo vindo na nossa direção. Mas não era algo que explodia do chão para cima, eram explosões dentro daquelas bolas de fogo. E aquilo vinha explodindo, uma explosão atrás da outra. E eu não sei te explicar que tipo de explosão é essa, mas é assim que eu consigo descrever. E tudo ia explodindo, e eu olhei para o céu, era como se as nuvens estivessem correndo. Não tem quando a gente passa um vídeo em alta velocidade, e você vê as nuvens assim passando rápido, é assim que as nuvens estavam. Era como se elas estivessem correndo, e atrás vinha aquela explosão que tomava tudo. E na frente da explosão vinha um impacto como de ondas, ondas de... Não tem quando tem uma grande explosão e, e tem aquele impacto de ondas? Então, é assim que a gente estava sentindo que estava vindo. E aquela explosão vinha tomando tudo, tudo. E ela ia se aproximando e muitas explosões por dentro dela. Não dava para saber se vinha da terra, se vinha do céu. Eram explosões atrás de explosões. E eu acordei. E eu acordei com um pavor. Tanto que eu levantei da cama e eu fiquei tonta dentro de casa, andando sem saber o que fazer, perguntando, meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? E chorando ao mesmo tempo e já procurando papel e caneta para anotar. Irmã, eu fiquei sentada na frente da mesa 1 hora anotando, 1 hora. E eu já acordei com aquele versículo na minha mente. 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, é o capítulo 5, versículo 3, que, que fala, né? Que o Senhor vai vir. Eu não lembro não, irmã, desculpa. Mas é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. E eu comecei a analisar aquilo, aquela situação, e eu falei, meu Deus, pensando no desespero que as pessoas estavam, sem saber o que fazer. E tipo assim, quando estava tudo calmo, a paz estava reinando, né? E de repente veio aquela situação de guerra, né? Vamos dizer assim, aquela situação de pavor, tudo muito repentino, tudo muito do nada. E logo depois, eu mais calma, eu comecei a analisar que nós devemos fazer a obra do Senhor como se fosse o último dia, como se fosse a última vez, que nós devemos sim viver a nossa vida com excelência, devemos sim buscar crescer, evoluir, realizar os nossos sonhos,
mas nós também devemos, durante esse processo, nos preparar para a volta do Senhor, nos preparar para situações adversas e estar preparado para o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer, não sei quando, mas nós devemos estar preparados não só para a volta de Jesus, mas como para situações adversas, né? Que nós somos, bom dia, nós moramos num país onde não há notícias de guerra, né? Onde nós não conhecemos a guerra, nós estamos numa geração que não conhece a guerra, nós estamos numa geração que não conhece fome, que não conhece escassez, né? E, portanto, nós não somos treinados para isso, para o que fazer. Mas quando eu estava mais calma, eu pensei, meu Deus, eu preciso me preparar para o arrebatamento, eu preciso fazer a obra do Senhor com, com mais dedicação, com mais cuidado, né? Mais amor. Mas eu também preciso estar preparada. E já veio na minha mente, eu preciso ter dinheiro físico, eu preciso ter água, eu preciso ter alimentos, eu preciso ter um estoque onde eu possa estar preparada para alguma situação que possa acontecer. E foi esse o meu sonho. E eu estou sem dormir até agora, porque o sentimento de pavor ficou, entende? Eu acordei, mas aquele sentimento foi forte demais. E antes de sonhar com essa situação, eu estava dentro da minha igreja, num culto, e o culto estava acontecendo de forma normal, e da metade da igreja até a parede de trás tinha uma mesa enorme. A mesa já estava pronta. Eram várias cadeiras, né? Eram mesas unificadas, mas era uma mesa enorme com várias cadeiras, como quem prepara um jantar. E a mesa já estava pronta. A irmã que colocava a mesa, ela estava fazendo os últimos retoques, tipo colocando, preenchendo uns espaços da mesa, fazendo os últimos retoques, mas a mesa já estava pronta. E na mesa tinha todo tipo de alimento que nós comemos, alimentos bons, gostoso. Era uma mesa bonita, era uma mesa bem posta. E, e a irmã me dizia: a mesa já está pronta, eu só estou dando uns retoques. E, e logo depois o meu sonho mudou para o que eu contei para vocês no áudio acima.